Quero te convidar a abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 11. Nós vamos ler um versículo muito conhecido, versículo 28. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Estamos começando uma série que tem como título Recarregar. E é exatamente isso que a gente faz. Eu acho que hoje Deus me deu uma experiência prática. Eu ficava no ônibus recarregando as esperanças de conseguir chegar aqui em tempo, e Deus deu a bênção, graças ao Senhor, né? Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 11, o versículo 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em outra versão, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos sim, ó Deus, como cantamos, descansar, porque nos teus braços é o nosso descanso. E queremos que essa noite seja assim em nossa vida, Pai. Seja um tempo de recarregar as forças, de entender, ó Deus, o teu propósito, o teu querer, um tempo de reflexão, um tempo de reavivamento para a nossa alma. Vem falar o nosso coração, Pai, é nossa oração, nosso clamor em nome de Jesus. Amém. Amém. Bernie Taupin era o principal companheiro de composição do cantor Elton John. E eles fizeram uma carreira desde cedo, muito forte, crescente. E num determinado momento o Bernie começou a perceber o caminho que o Elton estava tomando, e ele começou a perceber que estava uma caminhada difícil. E segundo alguns biógrafos, inspirado no filme Alice, que Alice estava procurando chegar na cidade das Esmeraldas para realizar os seus desejos, e a palavra diz que ela tinha que seguir a estrada dos tijolos amarelos. Ele compõe a letra da música Goodbye Yellow Brick Road, que é exatamente adeus para a estrada dos tijolos amarelos. Claro que essa frase tem duplo sentido. Ele está contando, de certa forma, a história, a inspiração que ele teve ao ver o filme da Alice, e, ao mesmo tempo, dando um recado para o seu colega, dizendo que ele não aguenta mais aquele ritmo. Inclusive, a próxima frase é: estou voltando para o meu arado, estou voltando para onde eu estava. E ele vai deixar, para quem conhece a música, aí, um recado bem claro de que, do jeito que está, não dá para continuar. Eu preciso de recuperar as minhas forças. É interessante que, na biografia, nós vamos ver que o próprio Elton John, depois, mais tarde, vai entender isso também. E é claro que, apesar dos pesares, ele também toma algumas medidas fundamentais para não destruir a sua vida correndo atrás da cidade das Esmeraldas. O caminho, ele é bastante desgastante, e é exatamente essa a ideia da necessidade que temos de parar para recarregar a nossa bateria. O versículo que nós lemos, em Mateus 11, 28, ele é uma importante advertência que Jesus nos dá para todos aqueles que estão desanimados, desorientados, cansados, sobrecarregados, oprimidos, etc. Eu tenho certeza que nenhum de vocês se enquadrou em nenhuma dessas palavras, né? Ninguém está cansado, sobrecarregado. Segundo dia de ano, ninguém está cansado, tá? Ninguém está cansado, mesmo depois de 6 horas de viagem. Jesus, ele para e fala, ele pode recarregar as nossas forças. Ele pode recarregar as nossas forças. Tem um fenômeno que é um pouquinho recente, que se chama bateria fraca. Já ouviram falar disso? Quando você ouve essa palavrinha, principalmente num aparelhinho chamado celular, você fica desesperado para encontrar um lugar onde você possa recarregar. É exatamente isso que Jesus está dizendo nesse texto. Ele diz, sua bateria está fraca? Venha, eu posso recarregá-la. Agora, é interessante observar o contexto que nós temos antes de chegar a esse versículo. Pelo menos 7 conclusões nós podemos tirar até Jesus chegar a esse vinde a mim. Primeiro, no capítulo 10, se nós lemos todo o capítulo 10, você vai ver que Jesus chama 12 discípulos e lhes dá instruções.
precisa de um capítulo inteiro para entender as instruções que Jesus está dando para os seus discípulos. Um capítulo inteiro. Muito trabalho. Mas eu separei somente o versículo 16 para entender o tipo de tarefa que está sendo dada para aqueles discípulos. No versículo 16, Jesus olha para eles e fala: eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ele usa aqui 4 tipos de animais. E é interessante a ideia, ele vos envia como ovelhas para o meio de lobos. E isso me faz lembrar uma palavra do pastor Jonas Madureira, que quando falou desse trabalho com os discípulos, falou assim: quando você pensa que Jesus te manda como ovelha para o meio de lobos, você acha que ele está querendo transformar os lobos em ovelhas? Não, é porque os lobos estão com fome. E você vai ser o alimento. E eu fico pensando, irmãos, a dor que esse trabalho pode nos causar. Ele fala para sermos prudentes e simples, mas ele nunca deixa de transmitir a tarefa árdua que está sobre nossos ombros. As tarefas que nos são dadas nos causam cansaço, nos sobrecarregam, nos causam desânimo. No versículo 1 do capítulo 11, nós já começamos a ver Jesus, depois de instruir os discípulos, ele mesmo começa a sair para ensinar e a pregar nas cidades. O exemplo de Jesus, muitas vezes, é para nós um outro item que nos causa cansaço, porque as nossas responsabilidades diante do nosso Senhor nos fazem entender o quanto somos pequenos diante da grandiosidade da obra que está nas nossas mãos. A partir do versículo 2, e especificamente no versículo 3, Jesus vai falar que as dúvidas que nos são trazidas, muitas vezes, são motivo de tirar a nossa energia, de descarregar a nossa bateria. Jesus está pregando o Evangelho, está ensinando a palavra, e chegam discípulos de João Batista que está preso, e vem a Jesus, interrompe a sua tarefa para fazer a seguinte pergunta: o nosso mestre, João Batista, aquele que te batizou, aquele que disse que não é digno de desatar as tuas sandálias, aquele que falou para os discípulos: vão após ele, porque ele é o Messias, esse mesmo, ele mandou perguntar se de fato ele está certo ou se ele está errado. Irmãos, quantas vezes na nossa caminhada a gente recebe dúvidas que são verdadeiras frustrações para nós. Pessoas, às vezes, ao nosso lado, tão próximas, e estão caminhando conosco, mas às vezes temos que parar a tarefa para dar explicações. Isso cansa. Outra palavra que ele coloca a partir do versículo 10, parece que quando os discípulos de João Batista vão embora, começa a se criar uma celeuma entre eles, e eles começam a querer saber quem é João Batista, por que ele fez isso. O texto não deixa claro, mas Jesus para novamente a discussão e tem que resolver um conflito entre eles, e ele passa a expor quem é João Batista. Ele fala: esse João Batista é aquele que a Bíblia profetizou a respeito daquele que prepararia o caminho do Senhor. João Batista é o Elias que foi anunciado lá em Malaquias. João Batista, entre os nascidos de mulher, é o maior de todos. Resolve conflitos. Conflitos cansam. Conflitos desgastam. Conflitos tiram a nossa bateria. Mal passa isso. Ele vai entrar em outro texto agora, no versículos 16 e 17 do capítulo 11. Ele vai comparar aquela geração a crianças que estão numa praça, e ele olha para as outras e fala assim: não dá para entender vocês, a gente toca flauta e vocês não dançam, vocês querem chorar, então a gente começa a cantar lamentos e vocês reclamam porque querem dançar. Nós tocamos flautas e vocês não dançam, tocamos lamentações e vocês não choram. Afinal de contas, o que vocês querem? Irmãos, não é fácil trabalhar com pessoas que estão sempre insatisfeitas. Às vezes a gente encontra pessoas, a gente fala assim: bom dia, a pessoa, o que há de bom? Já encontrou pessoa assim? Eu garanto que você sai de casa pedindo a Deus: não me deixe encontrar uma dessas.
que a primeira resposta você já sai desanimado dali, parece que seu dia se acaba. São pessoas que desgastam a gente, acabam com a nossa energia. Versículo 20, nós temos uma outra palavra interessante. Jesus agora está falando de cidades que foram, a palavra foi pregada, foi anunciada para elas, e essas cidades rejeitaram a palavra. Então diz o texto que Jesus começou a repreender essas cidades, na quais havia feito muitos milagres pelo fato de não terem se arrependido. Jesus novamente está dizendo outra situação que acaba com a nossa bateria, com a nossa força, com a nossa energia, que é exatamente a questão da rejeição. Pregamos, mas a sociedade não aceita. Falamos da palavra, somos rejeitados. E para terminar, no versículo 25, nós temos uma outra palavra, quando Jesus diz: graças te dou, ó Pai, por Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. E ele está falando do seu ministério, está falando de todas as coisas que estão relacionadas à plantação do reino de Deus, e ele diz assim: não há reconhecimento daqueles que são sábios e entendidos, mas os pequeninos são a nossa alegria, são aqueles que compreendem nosso chamado. É interessante que o texto, em todas as circunstâncias, está falando do cansaço oriundo do nosso trabalho, está falando do cansaço, do fardo que vem através das nossas relações, em outras palavras, da nossa vida. Sempre que nós vivemos, encontramos situações que o nível de bateria vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. E é nesse ponto que Jesus olha para nós e diz: vinde a mim, vinde a mim. Observe que a primeira parte do texto é uma análise que temos que ver de como está a nossa vida. De repente nós estamos exatamente naquela estrada de tijolos amarelos, olhando lá na frente a cidade das esmeraldas. Falta pouco, mas eu já não tenho mais força. Eu já estou desgastado. E o que eu faço? Bom, o Berne disse: vou retornar o caminho, vou voltar para o meu velho arado. Jesus diz: chega perto de mim, porque eu posso lhe conceder alívio, eu posso lhe conceder uma aprendizagem especial e descanso. Está no seguinte, o texto ele vai dizer: tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. São 3 palavrinhas que a gente vê que é a recarga que o Senhor concede para a nossa vida nesse texto. Ele nos concede alívio, Ele nos concede aprendizado e Ele nos concede descanso, né? Ele nos concede aquela carga que dá para completar a viagem, pelo menos, né? Ele nos concede aquele aprendizado de como usar a nossa bateria para que ela possa durar mais, e Ele nos concede o descanso de saber que tudo vai dar certo, porque Ele está no controle da nossa vida. Mas qual é o alívio que Jesus nos dá? Primeiro, Ele nos dá o descanso de sabermos escolher a melhor parte. É muito interessante pensar aqui em Maria e Marta. Jesus está presente e Marta querendo servi-lo e Maria querendo descansar aos pés do Senhor. Irmãos, chegar perto de Jesus nos faz entender que escolher ouvir e usufruir da presença dEle é muito melhor do que servir e trabalhar simplesmente. Nós podemos pensar numa outra forma quando vemos o fariseu e o publicano. O fariseu cheio de si, cheio de obras, cheio de relatórios para prestar, ele olha e diz assim: graças te dou, porque olha, eu sou fiel nos dízimos, oro 3 vezes por dia, faço tudo isso. E olha para aquele publicano do lado e diz: não sou como esse publicano. O publicano, ele olha e diz assim, nem ousa olhar para o céu, abaixa a cabeça e diz: tem misericórdia de mim, pecador. Quando nos aproximamos de Jesus, nós temos o alívio de saber que o nosso estado é o estado de pecado, mesmo sendo o estado de pecado, é o estado em que Ele traz a sua bênção sobre a nossa vida. Porque o Senhor não disse que o fariseu saiu justificado, Ele disse que o publicano saiu justificado. Um outro exemplo podemos ter dos 2 ladrões na cruz, os 2 condenados à mesma morte.
todos os dois merecedores, e um olha para o outro, para Jesus, e diz: se és o Filho de Deus, livra-nos daqui. O outro olha para Jesus, primeiro repreende o seu colega, depois ele olha para Jesus, se aproxima e aliviado diz: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus diz: hoje mesmo estarás. Olha, irmãos, que alívio que Ele nos dá. Ele nos faz entender que estar na presença de Deus é muito melhor do que ter tarefas e mais tarefas. Ele nos faz entender que mesmo sendo pecadores, clamar pela misericórdia nos traz a certeza do cuidado e da justificação do Senhor. Ele nos faz entender que mesmo condenado à morte, somos capazes de encontrar nele a palavra: estarás comigo no paraíso. Que alívio que Jesus nos dá. Ele nos dá descanso, aprendizado. Ele fala: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Olha o contraste entre a relação com Deus através da religião e através de Cristo. O contraste é o ensino sacrificial. A religião nos leva a cumprir rituais, realizar obras, assumir responsabilidades delegadas muitas vezes além da nossa capacidade. Cristo transforma todos esses elementos em algo leve e suave. A Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas dores, a nossa angústia, o nosso fardo, o nosso jugo. Ele faz com que o nosso trabalho seja leve. Ele faz com que o nosso serviço seja agradável. Ele faz com que até mesmo os nossos rituais sejam cheios de vida. Ele diz: eu sou manso e humilde de coração. A religião exige ações severas, exige submissão plena às suas regras. Cristo transforma as ações mais severas em um motivo de gratidão. Ele, no auge da sua dor, suando gotas de sangue, ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. No entanto, seja feita a tua vontade. A tua vontade é o meu prazer, é alegria, mesmo que esta alegria seja feita na cruz. Ele muda o nosso caráter a ponto de nos alegrarmos em sermos servos. Não temos que ser servidos. Isso é aprender do Senhor. Essa é a bateria que nós temos que aprender a usar. E qual é o descanso que Jesus nos dá? Ele nos faz nova criatura, irmãos. Ele nos chama de bem-aventurados quando o mundo diz que somos infortunados. Bem-aventurados os mansos, mas o mundo valoriza os bravos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. O mundo quer fazer justiça com as suas próprias mãos. Bem-aventurados os humildes de espírito. O mundo valoriza os orgulhosos. Encontramos descanso na mansidão, na humildade. Encontramos descanso. Na cruz, o Pai olhou para aqueles que o matavam. Jesus olhou para aqueles que o feriam e disse: Pai, perdoa-lhes. Ele nos ensina a perdoar quando o mundo clama por vingança, clama pelo ódio. Qual o descanso que Jesus nos dá? Ele olha para um homem acusado pela sociedade de ser corrupto, indigno de simplesmente estar no local onde Jesus ia passar, e esse homem tem que subir numa árvore, e ele olha para esse homem e diz: eu vou pousar na sua casa, e Jesus é ridicularizado, e esse homem é transformado pela presença de Jesus, e Jesus olha para esse homem, que talvez nenhum de nós desse a oportunidade para ele, de mostrar mudança de vida, e Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa. Olha o descanso. Jesus concede salvação quando o mundo só quer punição. Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O mundo briga para conseguir o seu próprio quinhão. Jesus nos ensina a esperar nele, que Ele acrescenta tudo o que precisamos. Tudo o que precisamos. Jesus diz que ainda que venhamos a morrer, nele viveremos. Enquanto o mundo teme a morte,
Jesus nos ensina que a morte é o início da verdadeira vida. Talvez uma das palavras mais belas e que mais podem trazer descanso e preencher com 100% a nossa bateria. Jesus na cruz, ele termina dizendo, tetelestai. O que é isso, pastor? É um termo comercial no grego. É como se fosse aquele carimbo quando você vai fazer uma compra. Aí a pessoa vai, você paga, ela entrega a nota e vai e carimba. Pago, kit, não deve nada, não deve nada. O mundo ainda carrega a dívida, o mundo cobra. Jesus pagou a nossa dívida. Pare um pouco a sua vida, reflita. Talvez essa seja uma boa hora para dizer goodbye, Yellow Brick Road. Adeus, estrada dos tijolos amarelos. Mas não com o intuito de retornar ao seu arado, onde a coruja está uivando, onde você pode caçar o sapo que está uivando. Não. Talvez voltar para lá só vai te trazer um outro tipo de cansaço, um outro tipo de fardo. Talvez seja a hora de entendermos que é hora de buscar aquele que pode recarregar a nossa força, que pode animar, que pode fortalecer, que pode encorajar. Afinal de contas, a cidade está perto. Ele pode trazer o alívio, o aprendizado, o descanso, que pode te recarregar as forças para você cumprir a sua missão, que não está lá na cidade das Esmeraldas, ou nos seus planos pessoais, ou nos seus projetos de vida, mas para aquilo que Deus quer para você. Por isso, que esse ano te traga muito trabalho, e você entenda que toda vez que estiver cansado, chegue a Jesus, que Ele recarrega a força para você. Que nesse ano você encontre, sim, rejeição, conflitos, desânimo. Não tem problema. Que esse ano você encontre vários motivos para parar, chegar a Jesus e saber que Ele está ali, para aliviar, para te ensinar e para descansar, te dar o descanso, a força. Porque afinal de contas a nossa bateria, ela vai diminuindo. Mas como é bom ter o recarregador ali juntinho de nós, o tempo todo. Então, meu irmão, minha irmã, que esse ano de 2020 seja um ano de muitas recargas, para que você trabalhe muito tempo para a glória do Senhor.